Estamos começando agora mais o podcast da limpeza, o seu canal do profissional e amante do setor da limpeza, sempre trazendo muitas informações, polêmicas, assuntos jurídicos, financeiros, tudo que você precisa para se desenvolver ainda mais. Afinal de contas, quem não se envolve não se desenvolve. Por isso esse canal é aberto com assuntos variados para conectar você por todos os sentidos aí, dirigindo, andando ou agora ouvindo pelo YouTube, por onde você estiver conectado, você sempre vai ter uma informação importante para você. E vamos falar de um tema hoje que é o superendividamento. Tema polêmico, mas nada melhor para quem responder esta pergunta, senão a professora doutora Luciana Linares, professora do Direito do Consumidor, que vem trazendo a cada dia este assunto, conseguindo povoar por onde quer que passa esta informação importante, onde muitos brasileiros acabam sendo lesados por não conhecerem de fato os seus direitos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por estar presente aqui, sempre conectando um assunto informativo para todos. Muito obrigada, Leandro. É uma imensa satisfação participar desse podcast com você, especialmente para falar sobre um assunto de tanta importância, que é o direito do consumidor. O direito do consumidor, ele é um ramo do direito que parte de um princípio fundamental, a vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, ele é a parte mais fraca da relação de consumo. O fornecedor presume-se mais forte, o consumidor mais fraco. E por isso a lei considera o consumidor vulnerável e essa vulnerabilidade é traduzida de maneira a garantir ao consumidor alguns direitos que precisam ser observados para que ele não seja lesado. A lei do superendividamento, ela é uma lei recente, ela é uma lei de 21, 14.181 de 21, e ela trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990. E ela vem num cenário de suma importância. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período pós-pandemia em que a grande massa dos brasileiros precisou buscar um crédito junto a alguma instituição financeira. Isso trouxe ao consumidor uma realidade muito triste de endividamento. E em virtude disso, nós tivemos um aumento muito grande nos casos de suicídio, por exemplo. Então, é um assunto de extrema relevância e até mesmo de saúde pública, Leandro. Porque o brasileiro, ele está endividado, ele está sofrendo e ele precisa ter condição de dialogar com essa instituição financeira. Para quê? Para que ele tenha renegociação dos seus contratos bancários. Tá? É muito importante que o consumidor tenha essa possibilidade de buscar junto ao seu credor uma margem de negociação, muitas vezes negado. E um ponto que a senhora enfatizou que é verdade mesmo é a questão sobre o suicídio, né? Sim. Muitas pessoas acabam recebendo uma pressão tão grande de certas instituições, de pessoas que estão compondo ela ali, que também sofre uma outra pressão, né? É uma das profissões mais estressantes dentro do Brasil hoje, né? É a questão bancária, né? Porque é uma pressão em cima da outra e no final acaba ali, eu falo que acaba sobrando para o consumidor final, que infelizmente acaba tomando uma atitude sem volta. Exato. E deixando famílias, deixando filhos, e com isso a instituição não acaba olhando com um olhar humanizado. Exato. Este é o ponto onde a doutora também é muito conhecida, porque a senhora não só apenas advoga, mas também consegue advogar com um conceito de humanização, para que você possa cuidar não só do fato, do caso, mas cuidar também da família, que é um ponto fundamental. Às vezes é necessário até compor ou um psicólogo ou algo do tipo, para entender que isso é uma fase, não é o fim da vida dela, né? Sim, certamente. Na verdade, o que acontece? O superendividado, quem é o superendividado? É aquela pessoa que está excluída socialmente. É aquela pessoa que está com o seu nome negativado, em virtude disso ela não consegue se refazer até mesmo no mercado de trabalho. Então é aquela pessoa que está sofrendo muito e ela precisa ter condição de tratar esse superendividamento. A lei do superendividamento, ela tem um viés de prevenção, tá? Mas também de tratamento. Porque às vezes a pessoa já está numa situação tão grave, ela se encontra numa areia movediça que ela não consegue sair.
Então a lei ela traz essa possibilidade. Vamos tratar esse superendividamento. Vamos buscar meios de tirar esse superendividado dessa areia movediça que ele está. Tá? Então ela tem sim um condão muito forte, um condão de saúde pública, de importância no sentido de trazer novamente esse brasileiro que está numa situação dificílima de volta ao mercado de trabalho, de volta ao consumo, né? Isso é muito importante. E ela traz também algumas questões relativas às obrigações das instituições financeiras, relativas à questão de contrato, que muitas vezes as instituições elas não têm o olhar de entregar ao consumidor bancário a sua via do contrato. Isso é muito comum. E o direito do consumidor abrange justamente o direito, né, de informação, de obtenção de uma informação clara e precisa sobre aquilo que ele está adquirindo, aquilo que ele está contratando. Então, normalmente, o que a gente vê, instituições financeiras que fornecem o crédito, mas que não vem acompanhado de um olhar de possibilidade daquele consumidor de contratar o crédito. Como até uma grande pergunta que nós temos aqui, que é onde nos coloca ali, né? O consumidor é vitimado normalmente pela falta de informação clara e precisa acerca do produto que está adquirindo ou até mesmo do serviço que está contratando. Exemplo clássico, isso que a doutora começou a explanar aqui. É muito comum em contratos bancários não haver entrega desse contrato, dificuldade criadas pelas instituições financeiras em fornecerem cópia do mesmo. Por que tudo isso, doutora? Normalmente, Leandro, a gente observa uma conduta da instituição financeira de não entregar as vias dos contratos bancários, seja de empréstimo, seja de um financiamento, enfim. Existe uma certa prática, né, uma política de não entregar. E isso também é uma atitude, configura uma lesão ao direito do consumidor. Porque no desespero, na necessidade, ele procura a agência bancária, ele conversa com o gerente coloca o dinheiro na conta do consumidor, mas o consumidor não sabe exatamente o que ele está contratando, o prazo que ele está contratando, às vezes até o prazo ele fica sabendo, mas, por exemplo, o custo efetivo total dessa contratação, quanto que esse crédito que ele está contratando, ao final do período previsto no contrato, quanto que ele vai pagar? É o que nós denominamos de custo efetivo total. Então, é importante que o consumidor, ao contratar um crédito, ele tenha a plena informação de tudo que ele está contratando e quais serão os ônus financeiros dessa contratação. E um detalhe também, né, doutor? Além de tudo isso, outro ponto. As instituições emprestam dinheiro, mas com que base? Exatamente. Então, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Sem perceber, o próprio banco coloca esta pessoa num superendividamento, causando uma consequência ao longo do tempo, limitando o crédito, automaticamente isso afeta. Nós somos o segundo país atingido com mais índice de depressão, sim, porque a pessoa acaba ficando depressiva por não ter como marcar um valor tão alto, porque ela é acostumada a ganhar, um exemplo, 2 mil. Ela recebeu um crédito de 60 mil. Então, essa pessoa, com 2 mil, ela paga as contas, ela paga isso e ainda sobra. Como é que ela vai pagar as contas e ainda conseguir arcar com um peso como esse? Mas ela acaba sendo induzida, porque no meio de tudo isso, infelizmente, a gente acaba tendo benefícios bancários internos, né? Acaba ocorrendo a necessidade que aquela pessoa enfrenta no momento e as influências externas que às vezes diz assim, não importa não, pega o crédito lá, isso, um dia você paga. Exatamente. Eles diminuem o valor, eles diminuem isso. Só que lembrando, se eu estiver errado, me corrija também, num caso que eu já vi de uma pessoa externa, que até era bancário, que tem uma lei de 1.095, 1.065 dias, que após isso daí se torna obrigatório ter uma redução desse valor que foi pego, tudo mais. Só que, quantos anos essa pessoa não percorreu limitada pelo superendividamento? Exatamente. Tudo isso que você está dizendo, Leandro, é muito real, muito comum nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um período de muita dificuldade na gestão financeira. As famílias estão sofrendo muitos efeitos da pandemia e diante da necessidade, elas se socorrem de quem? Dos bancos, das instituições financeiras.
Então, não é uma escolha do brasileiro estar endividado. Ele está por uma série de conjunturas que nos conduziu, né, nos levou a essa situação. Então, o que se espera da instituição financeira? A boa-fé. Inclusive, a boa-fé, ela é um dos princípios que regem o direito do consumidor. E falando especificamente sobre o superendividamento tem como princípio também o fornecimento de um crédito responsável. Então, o fornecedor, ele tem que adotar a boa-fé, ele tem que demonstrar ao consumidor que ele está, sim, fornecendo um serviço, fornecendo um produto, ele está ali na qualidade de fornecedor, mas ele não tem o direito de se colocar numa condição de tamanho poderio que coloque o consumidor numa condição de superendividamento sem chance de voltar a ter uma situação financeira mais tranquila, mais natural. E o que a gente observa é que, de início, tá? Num primeiro olhar, ao se contratar um crédito, não se entrega nem mesmo a via do contrato. Isso é muito comum. E acaba usando numa situação porque a pessoa está querendo ver o dinheiro na conta, né? Olha lá, seu dinheiro já está na conta. E o contrato? A pessoa já deixou o contrato, porque para ela falou assim, o dinheiro está na mão. Isso. Só que ela acaba se esquecendo que isso que ela deixou para trás é o que vai impossibilitar ela de conseguir o direito dela lá na frente. Exatamente. E quando você fala sobre essa questão da pessoa ver o dinheiro na conta, veja, eu retomo aquela nossa primeira fala, que é a questão da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, ele está numa situação de desespero, ele precisa do dinheiro para pagar a comida do filho, da família, ele precisa daquele capital urgente. No momento em que ele obtém aquele capital, ele não vai se preocupar se o gerente ou a instituição entregou a via do contrato dele. Por quê? Porque ele estava preocupado em sanar aquele problema específico. Mas é dever do fornecedor prestar informação clara. E essa informação ela tem que ver num contrato. Contrato este que normalmente possui cláusulas abusivas. É claro que nós não podemos generalizar, mas os contratos bancários, eles precisam ser bem analisados. Eles precisam ser bem interpretados. Porque um contrato bancário, em contendo alguma cláusula que tem algum abuso, ele prepara o consumidor para levar ao judiciário o questionamento desse contrato. Então, vejam, a situação ela é, primeiro, de um direito do consumidor de ter a sua via do contrato, para que ele tenha acesso à informação clara e precisa, para que, em não estando de acordo com o que ele eventualmente contratou, porque isso também é muito comum, contrata verbalmente alguma coisa, no papel vem outra e aí o consumidor fala, puxa, mas ele me falou tal coisa e no contrato está outra. Isso também pode acontecer. Então é muito importante que o consumidor esteja atento à cláusula do contrato para que, em havendo a necessidade, ele leve ao judiciário. Que não é a única via, tá? Não é a única via. A lei do superendividamento, ela autoriza, ela tem também como fundamento, como base, a possibilidade da renegociação dessas dívidas pela esfera extrajudicial. Então, o consumidor que se sente pressionado, que se sente lesado, que está se sentindo acuado, não sabendo por onde começar, hoje ele tem alguns mecanismos que o possibilitam de renegociar suas dívidas sem que ele necessariamente vá de imediato para a esfera judicial. Existe um site, se você me autorizar eu posso já divulgar, Pode. Que é o site www.consumidor.gov.br. Ele é um site por meio do qual o consumidor pode levar a informação, levar a sua aflição, levar o seu problema e abrir um protocolo e o fornecedor, seja ele qual for, não necessariamente a instituição bancária, mas um fornecedor, de maneira genérica, tá? Ele vai ser chamado para vir esclarecer, para vir dialogar com esse consumidor. Então é um instrumento de extremo valor para aquele consumidor que quer iniciar um diálogo com o banco e que não está conseguindo, por exemplo, por telefone. Porque muitas vezes você fica tentando fazer o contato, vai numa agência bancária e você não consegue avançar. A gente percebe que é brincadeira, né? É o momento que você precisa a tomada do crédito, que oferecem tudo aquilo, que
induzem a toda essa situação, né, que se torna ali uma questão vulnerável, eles acabam tratando muito bem, né? Quando você entrou no endividamento e precisa correr atrás para tentar regularizar, a esfera já é outra, já não é comigo, é conosco, entra em contato neste número, vai tentando todo dia. Só que o tempo que passa, isso te bloqueia no mercado. Exato. Você acaba tendo a queda brusca do assunto do seu score. Sim. E além disso, mesmo que você pague até retomar novamente, você está perdendo um outro tempo. Sim. E tudo isso ocasionado por uma falta de informação e principalmente das instituições, que é o ponto principal. Exato. De como fornecer o crédito para quem está fornecendo. Exatamente. Não é que o crédito seja ruim e que não deva ser oferecido, desde que ele seja oferecido na medida que aquela pessoa, que aquele consumidor, porque esse é o papel do gerente, gerenciar, conduzir, ser um consultor que ele te enxergue e ele tem que ser claro contigo. Falar, você quer 1 milhão, mas você consegue pagar só 100 mil. Então você tem que ver se você vai pegar esses 100 mil que você vai conseguir pagar e escalonando devagarzinho o que você busca, ou isso aqui eu não posso te liberar, que vai te entrar no problema danado. Exatamente. Mas o banco fala, não, a pessoa paga certinho, paga isso, paga aquilo, libera. Quanto mais você paga certinho, libera. Já virou uma moda brasileira, o cara sabe assim, não, você paga 10 conto a tua certa, faz isso aqui bonitinho, faz aquilo ali, subiu o teu score, o crédito vem. Abri meu aplicativo, apareceu lá não sei quantos mil. Pô, mas apareceu isso. Como você me deu isso? Exatamente. Tudo isso que você está dizendo é perfeito e é exatamente o que o legislador dessa lei 14.181 trouxe para nós enquanto consumidores, enquanto brasileiros, no sentido de nos proteger dessas grandes instituições financeiras que tinham ou que ainda têm como política o fornecimento de um crédito irresponsável. Isso aí. E um detalhe, quando ocorre uma situação como esta, vamos lá, a pessoa já entrou num problema desse, ela não tem cópia de contrato, ela não consegue mais contato, ela como consumidor, ela consegue reverter alguma coisa ou é caso perdido? Não, de forma alguma. Essa lei, essa recente lei, ela traz, como eu disse, o espírito da lei é de tirar o consumidor dessa areia movediça que eu venho dizendo, né? Dessa situação de desespero total, de exclusão social, de pavor, enfim. Então, ela traz esse condão de resgate, tá? E esse resgate, como que ele vai acontecer? Como que a gente tira uma pessoa de uma situação de superendividamento? Dando chance para que ela pague aquilo que a lei determina que ela pague. Só que muitas vezes isso vai carecer de uma ação judicial, de um questionamento judicial. Por quê? Porque pode acontecer, por exemplo, de se colocarem taxas abusivas, encargos abusivos. Então é importante que o consumidor tenha acesso ao seu contrato. Para quê? Para que fazendo uma análise das taxas, das cláusulas desse contrato, se verifique se há algum abuso e assim ele possa exercer os seus direitos. E um detalhe, pode acontecer de instituições que não estejam sendo abusivas, mas podemos dizer que dá para contar no dedo. Exatamente. E ó, se for um dedo inteiro ainda, né? Porque são pouquíssimos que têm um olhar humanizado para este consumidor. Sim. O que ele puder colocar ele num grande endividamento, para que ele passe parte da vida dele pagando aquela dívida, achando que está fazendo melhor, que está agindo até corretamente como um cidadão de caráter que toma um crédito, mas ele está tendo uma perda financeira lá atrás. Exatamente. E podemos se dizer que todos os anos os bancos não fecham nunca negativo, né? Não. Eu costumo dizer, o banco nunca perde, as pessoas não entendem isso. Verdade. Nunca perde, porque ela tem seguro até do crédito que ela está dando para você. É verdade. Ela não vai perder, de um verdade. jeito ou do outro ela vai ter, né? A pessoa acha assim, não, o banco tem o dinheiro na mão, ele dá para aquele que quer. Não, ele tem um seguro por trás também. Sim. Porque ele não aceita perder, ele Não aceita aceita ganhar perder. o máximo possível, né? Exato. Muitas das vezes a gente põe investimentos que rendem tão pouco, muitas das vezes aquele valor que está lá, muitas das vezes é destinado a fazer, comprou de crédito para diante do mercado,
tendo lucratividade em cima daquele investimento, porque você vai ter 12 meses, você não pode mexer. Exatamente. Então, enquanto 12 meses, ele não consegue pegar aquilo ali que ele te pagou isso, mas ele lucrou isso no final. Exatamente. Eles são muito fortes, né, na estrutura técnica, operacional. Então, tudo que é proposto, tudo que é vendido a título de produto ou serviço por uma instituição financeira é muito bem analisado, organizado juridicamente, para que eles evitem ao máximo os riscos, tá? Só que isso onera o consumidor, que, repito, é a parte vulnerável da relação, tá? Então nós temos de um lado o consumidor endividado, necessitado, precisando do crédito, e de um outro lado uma instituição financeira com um poderio imenso, né? Embutindo na realidade desse consumidor, muitas vezes, cláusulas abusivas, taxas abusivas, sem que ele tenha o pleno acesso à informação do que ele está contratando. E nós podemos dizer também, doutora, que nós temos ali falando do consumidor, mas também não esquecer que a pequena empresa, o pequeno e médio empreendedor também sofre muito com isso. Sim. Porque ele começa o teu negócio, a primeira coisa, ele precisa de investimento. Sim. E aí ele começa a precisa ter um caixa, ter uma gestão alinhada, tudo isso. Sim. E o pequeno começa a ter a oportunidade de viver uma vida próspera, ele sem perceber coloca o negócio inteiro num superendividamento. Sim. E aí ele quer trabalhar mais, prestando mais serviço para tentar melhorar. Muitas das vezes para pagar aquela conta ele acaba reduzindo a margem de lucro dele, mas o lucro do banco ele vai pagar de qualquer forma. Sim, né? Resumindo, ele virou um funcionário dessas instituições, ele virou um escravo dele mesmo, porque ele tem que pagar, porque tem pessoas quando ela não paga uma conta, ela não dorme. Exato. Eu não durmo. Então, Exato. olha como as coisas é muito sério. Exato. Né? Eu acredito que ninguém, lógico, possa ter uma maioria que deva porque quer. Mas a grande parte ninguém gosta de dever. Eu adoro dever, vou dormir devendo, acordo devendo, estou feliz. Não. Exato. Né? Não tem coisa melhor do que você acordar e você saber que você tem o seu valor ali, que você pode consumir, que você não tem ninguém batendo na tua porta, te ligando 30, 40 vezes, devendo o que está acontecendo. Exato. E isso é uma realidade de muitos brasileiros hoje. Muitos brasileiros. Né? Muitas vezes de pequena e média classe, que às vezes não acaba tendo esse auxílio, essa base jurídica, e são as que mais são afetadas. Que são as que mais são afetadas. Porque muitas das vezes, dependendo a quem a instituição forneça esse crédito, ele sabe que tem uma corrente de jurídica ali. Sim. Que olha todos esses detalhes antes de ter uma assinatura, né? Vou pegar 5 milhões de empréstimo. Pô, tem que ter um apoio jurídico para saber taxa de juros, o que está recorrendo, se isso. Eles acabam tendo uma previsão caso ocorra qualquer erro. O pequeno não tem. Ele senta na frente, a confiança dele é o gerente. Exato. Aí muitas das vezes o gerente que está sentado na mesa, ele é um cara que só tem uma CPA 10. Ele não tem uma CPA 20 para conseguir entender sobre investimento, colocar alguns riscos, dar uma noção básica bancária para as pessoas. Ele é operacional. Ele só entra, tecla o crédito. Eu já cheguei a ver casos de estar sentado aguardando ser atendido num banco e o gerente perguntar assim, quanto você quer do seu cartão? Pô, olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. É a mesma coisa olhar para uma criança e falar, você quer comer comida ou quer comer a sobremesa? Então, porque ele é orientado a fornecer esse crédito irresponsável. Aí o cara vai lá, tecla, aguarda, vai dar certo? Olha, olha, um ponto importante, que começa um superendividamento. Eu consigo, mas sabe o que acontece? O seu score aqui tá baixo. Se você fechar um produtinho, se você fechar um consórcio, isso é crime. Isso é crime. Mas as pessoas acabam aceitando porque elas são vulneráveis. Pela necessidade, pela vulnerabilidade. Então ela acaba tendo que aceitar ela cede. Isso para que ela consiga ter aquela tomada de crédito. Porque a partir do momento que ela fala não, a história mudou do outro lado. Então, assim, ela, de um jeito ou do outro, esse consumidor, ou esta pequena empresa, média empresa, acaba sendo prejudicado e lesado por toda a situação. Sim, certamente, certamente. A questão da venda casada que você está abordando, ela é muito comum também nos contratos bancários. Porque a instituição financeira, ela quer realmente vender os seus seguros, não é? Ela quer trazer produtos que entrem naquele cenário de endividamento. Isso aí. Então ela vai acoplando ao crédito esses outros produtos que também constitui um abuso, viola o Código do Consumidor. Consumidor. Ela assume
a parcela do crédito, ela assume a parcela de uma previdência, a parcela de um consórcio, a parcela do carro, a escola do filho. Resumindo, como a instituição não enxergou que essa pessoa está num superendividamento. Exatamente. E que ela está se enrolando em um nó que dificilmente, sem um auxílio, ela consiga desatar. Exatamente, Leandro. Leandro, o espírito da lei é exatamente esse. A lei vem para tirar o consumidor desse desespero. Porque a maioria dos consumidores bancários não tem nem mesmo a sua via do contrato, que inclui todos esses outros serviços de venda casada, que ele não sabe, ele nem vai lembrar o que ele contratou, e ele precisa saber o que ele contratou, até mesmo para poder renegociar. Então, quer dizer, é uma série de anormalidades que a gente vê na relação de consumo bancário. O consumo bancário, ele é delicado, ele traz a dor, ele traz o endividamento, ele traz falhas, ele traz abusos que colocam sim o consumidor numa situação de extrema vulnerabilidade, tá? Por exemplo, nós aqui podemos falar um pouquinho sobre o crédito consignado. Aqueles empréstimos que são feitos, né? Por exemplo, ao aposentado. O aposentado, o idoso, ele por natureza, ele não é só vulnerável. Ele é hipervulnerável, tá? Ele se enquadra numa característica até maior de vulnerabilidade. Por quê? Porque ele já tem a sua cognição afetada, né? Ele já não consegue compreender com a rapidez que uma pessoa na sua meia-idade consegue, tá? Então o idoso ele tem uma proteção especial pela lei do superendividamento. E os bancos deveriam ter uma conduta mais ética ao, por exemplo, fornecer ou oferecer um empréstimo consignado ao idoso. Mesmo sabendo, com certeza a instituição sabe dessa hipervulnerabilidade. Sim. Acabam sendo os idosos a mira do alvo para venda de crédito. Exatamente. Porque depois, assim, assinou, acabou, amarrou com a aposentadoria, começa a haver descontos. No final das contas, esse idoso que deveria ter aposentadoria para desfrutar ali o seu dia a dia sem preocupações, ele começa tendo preocupações e com isso vem uma consequência até afetando a saúde. Ele está com seu crédito, a maioria do seu crédito já está comprometido e isso acaba afetando o quê? O que nós chamamos de mínimo existencial. Então, a lei do superendividamento, ela tem um olhar para a boa-fé, ela tem um olhar para a garantia do crédito responsável. A instituição financeira ela não pode fornecer produtos impondo ao consumidor a aquisição de produto ou serviço como venda casada. A instituição financeira também não pode fornecer ou fazer uma publicidade, uma oferta abusiva, uma oferta enganosa. Ela não pode induzir o consumidor, por exemplo, a contratar um produto da instituição, por exemplo, sugerindo que vai fornecer um crédito sem consultar a questão do nome, se o nome daquele consumidor tem algum problema de negativação. Então existem políticas que a Lei 14.181 traz como maneira de educar o fornecedor. Até que ponto o fornecedor pode oferecer um crédito? E como que ele pode oferecer? O que deve constar num contrato bancário? Será que aquela taxa que ele está impondo é uma taxa que observa as normas legais? Será que aquele produto que ele está colocando no contrato como um acessório daquele crédito, ele poderia? Então, são pontos muito importantes que o consumidor precisa estar atento e mais, ele tem o direito de saber o que ele está contratando. Direito este que muitas vezes, em 90% dos casos, não está sendo preservado. O direito do consumidor bancário, ele é um direito de extrema importância, porque ele lida diretamente com a vida, com a saúde psíquica desse consumidor, que está sim sendo levado à doença mental, ao transtorno mental e até mesmo ao suicídio. Por isso que eu digo, é uma lei que tem um foco muito importante relacionado à saúde do brasileiro. Olha, doutora, adorei esse bate-papo.
Olha, é um assunto que se a gente for levar além, é um assunto muito longo, mas eu tenho a certeza que ajudou muito aos consumidores e aos telespectadores que nos acompanham. E como todos que passam aqui pelo podcast, recebe uma plaquinha de homenagem que, olha, aprendi que o difícil não é chegar ao topo, mas sim nunca deixar de subir. O grande Walt Disney ali. Então que a senhora possa ter como uma lembrança do podcast da limpeza aqui conosco. Fique ligado que vem mais podcast por aí.